Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Estamos aqui na plataforma X, antigo Twitter, onde encontramos essa entrevista de Francisco a um jornal, uma revista eletrônica da televisão americana, 60 Minutes, no qual ele fala sobre os conservadores. É uma versão antecipada, um recorte, a entrevista será publicada na íntegra somente no domingo, mas já sabemos o que ele disse sobre os conservadores. Essa crítica circulou aí pela internet e houve uma interessante reação da parte do Monsenhor Viganò. Nós já vamos comentar em seguida. Mas o que Francisco disse? Ele disse basicamente isso. Conservador é aquele que se apega a algo e não quer ver além disso. É uma atitude suicida, disse ele. E, por incrível que pareça, Monsenhor Viganò publicou ele também o seu próprio vídeo sobre a matéria do conservadorismo e ele disse, nesse ponto nós temos que concordar com Francisco. Todo o discurso está aqui também em italiano e em inglês e eu vou ler para vocês a tradução que traz muita coisa interessante para nossos comentários. Então ele fala assim, você ouviu isto? Um conservador é alguém que se apega a algo e não quer ver além disso. É uma atitude suicida, fechar-se numa caixa dogmática. Pela primeira vez, Bergoglio está perfeitamente certo. O conservadorismo quer preservar as aparências externas da tradição, sem a substância doutrinária que a torna viva. O conservadorismo é a atitude daqueles que criticam os excessos da Igreja Sinodal, mas têm o cuidado de não questionar as suas causas, que se encontram no Vaticano II. O conservadorismo é verdadeiramente um comportamento suicida, porque cria uma caixa dogmática artificial feita de Novus Ordo ad Orientem, com casulas romanas e cantos gregorianos e também de Vetus Ordo. Ele está falando aqui da missa nova, dignamente celebrada, né, voltada para o sacrário, não como dizem erradamente, de costas para o povo, como se fosse assim. Então, seria esse rito novo, o conservador ele celebra esse rito novo, né, já com todas as protestantizações e tudo mais, porém, né, com alguma coisa do antigo. Composta também essa caixa dogmática por citações selecionadas de alguns documentos conciliares que acidentalmente não entram em conflito com o magistério católico de todos os tempos, feita da apoteose de João Paulo II e do pesar de Bento XVI, que todos amávamos. Mas a tradição não é conservadorismo, a tradição não é uma caixa dogmática, porque bebe da água límpida e pura da fonte divina, extraindo da graça e da fidelidade ao Evangelho e ao depositum fidei a força vital que a torna capaz de olhar para o futuro sem negar o passado. A tradição se desenvolve como um atleta que passa da infância à adolescência e à idade adulta, permanecendo sempre igual e desenvolvendo seu corpo de forma harmoniosa para poder enfrentar novos desafios e vencê-los. Semper idem, sempre a mesma. Então esse foi o discurso de Monsenhor Viganò sobre esse tema do conservadorismo e é uma crítica que também nos é familiar. Já fizemos alguns vídeos aqui falando sobre isso e é importante principalmente para os recém-chegados, para as pessoas que estão conhecendo agora a tradição, estarem familiarizados com esse entendimento das coisas. O conservador, infelizmente, na maior parte das vezes, ele é um liberal que ficou velho. Ou melhor, o conservador de hoje é o liberal de ontem. E todas essas pessoas conservadoras que nós vemos aí se posicionam, ou seja, as pessoas que falam de coisas tradicionais ao mesmo tempo que estão unidos ao Francisco, reconhecem o Concílio Vaticano II, celebram a Missa Nova. Uma pessoa proeminente nesse campo, certamente aqui no Brasil, é o Padre Paulo Ricardo. Então, essas pessoas conservadoras elas vão até a metade do caminho e não mais do que isso.
Então, eles vão tratando de alguns sintomas e tentando resolver esses sintomas, como, por exemplo, a teologia da libertação e alguns outros abusos, né, talvez da parte de outros grupos, outros movimentos, que derivam do Concílio Vaticano II e que têm a sua legitimidade a partir dos documentos e do que ensinaram os papas conciliares, mas não vão até a raiz do problema, que é o próprio Concílio Vaticano II, toda a mudança doutrinária que ele representou na história da Igreja, né, e que nós sentimos até hoje. Então esse é o problema. O conservador, infelizmente, está conservando não as tradições que nós recebemos, mas inclusive as heresias do Concílio Vaticano II. Então, por isso que nós temos que convir com Francisco nesse ponto. Realmente é uma atitude suicida, porque acaba levando a quê? A eles serem atacados pelos progressistas, né? A serem acusados de desobedientes e de rebeldes, a serem o tempo todo, né, vítimas de decisões arbitrárias, como foi o caso, por exemplo, da Traditionis Custodes, né, de Francisco. Então, eles querem ser católicos em um ambiente já não católico, e aí claro que não vai dar certo. No entanto, em um certo sentido, bem entendido, todos nós temos que ser e somos conservadores quando o assunto é a fé. A fé católica, não as heresias do Concílio Vaticano II, mas a fé católica. E nisso nós seguimos simplesmente o que é a exortação do apóstolo São Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, onde ele diz assim: E assim, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que aprendestes, ou de palavra, ou por carta nossa. E aqui nós nos distanciamos muito dos protestantes que querem conservar somente as coisas escritas, carta nossa, e não conservar também as coisas que se aprendem de palavra, de viva voz. As coisas que estão conservadas, esse depósito da fé conservado na prática e na vida da igreja, a igreja católica. Então, o conservadorismo que seleciona o que quer conservar, conserva só uma parte do depósito da fé, e que, pior, assimila os erros do nosso tempo, ele não é o nosso amigo. Ele é parte do problema, infelizmente. Pode dizer muitas coisas maravilhosas sobre a tradição, mas nós sabemos que é um faz de conta, porque eles selecionam coisas da tradição e selecionam coisas também do modernismo, dessas inovações feitas no Concílio Vaticano II, fazem uma mescla, e desta forma querem criticar, de uma maneira inconsistente e suicida, criticar as atitudes de Francisco. Mas para nós fazermos uma atitude, ou melhor, fazer uma crítica completa a Francisco, é preciso chegar na raiz. Porque o que Francisco é? Ele é o homem do Concílio Vaticano II. Então é necessário atacar esse ponto. E chegando aí sim, nós vamos realmente conseguir ser verdadeiros conservadores, ou seja, ser verdadeiramente guardiões daquilo que deve ser conservado, que é o depósito da fé católica. Se nós permitimos que nesse depósito da fé estejam contidos não só o que é o depósito, mas também coisas que foram condenadas pelo magistério da igreja, só porque isso teve alguma espécie de sanção, aí nós já estamos entrando numa contradição. Então não podemos admitir esse tipo de compromisso com os inimigos da fé, mas precisamos ser firmes na fé, conservar tudo o que o magistério católico transmite e rejeitar tudo aquilo que o contradiz. Então, essa é a posição católica, e nesse ponto, então, devemos convir que, uma vez ao menos, Francisco acertou. O conservadorismo é uma atitude suicida. Muito obrigado a você pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.